O mapa da independência financeira. Os 7 princípios que mudaram minha visão sobre dinheiro. Você já se perguntou o que realmente significa ser financeiramente livre? Não estou falando de ganhar na loteria ou viver de aparência. Estou falando de acordar todos os dias com tempo, paz e escolha. No vídeo de hoje, eu vou te apresentar o resumo mais completo e transformador do livro O Mapa da Independência Financeira, de Paulo de Vilhena. Um guia direto e sem enrolação sobre como conquistar liberdade de verdade. Vamos explorar os 7 princípios que podem mudar a forma como você lida com o dinheiro, com o tempo e com o seu propósito de vida. Então, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que liberdade financeira significa para você hoje. Agora sim, pega papel, caneta e vamos juntos seguir esse mapa rumo à sua independência. A verdade sobre a independência financeira. Parágrafo 1. O que é independência financeira, afinal? Paulo de Vilhena começa o livro desmontando ideias erradas. Independência não é ganhar na loteria, não é ter 1 milhão no banco. É ter liberdade para escolher como viver, sem depender de um salário para sobreviver. Parágrafo 2. Essa definição muda tudo, porque traz o conceito de liberdade para o centro do debate. E a partir disso, o autor propõe um mapa com 7 princípios práticos e aplicáveis que qualquer pessoa pode seguir, desde que esteja disposta a encarar sua realidade com coragem. Parágrafo 3. O livro é mais que um guia financeiro. É um chamado à consciência. Vilhena não fala apenas de números. Ele fala de mentalidade, hábitos, escolhas e visão de longo prazo. Porque, segundo ele, o dinheiro é apenas o reflexo da forma como pensamos e agimos. Parágrafo 4. Logo de início, ele desafia o leitor com uma pergunta incômoda. Se hoje você parasse de trabalhar, por quanto tempo conseguiria manter seu padrão de vida? A resposta é o termômetro real da sua liberdade financeira. Parágrafo 5. Esse choque de realidade não vem para assustar, vem para despertar. Vilhena mostra que a independência financeira não é uma utopia, é um projeto. E todo projeto começa com clareza de destino e planejamento do caminho. Parágrafo 6. Ao apresentar o conceito de mapa, o autor propõe que cada princípio seja uma etapa concreta dessa jornada. E como em qualquer mapa, o mais importante é saber onde você está agora, e não apenas onde quer chegar. Parágrafo 7. A leitura é conduzida como uma conversa firme, mas empática. Vilhena não julga, mas também não passa a mão na cabeça. Ele fala como quem já viveu as dores do descontrole e agora oferece o caminho com base em experiência real. Parágrafo 8. O tom do livro é objetivo e motivador. Cada princípio é apresentado com clareza, exemplos e principalmente desafios práticos para o leitor aplicar no seu cotidiano. Parágrafo 9. A promessa é uma só. Se você seguir este mapa com consistência, não importa quanto ganha hoje, você pode conquistar a liberdade, não em 1 mês, nem em 1 ano, mas em um prazo realista, com disciplina e propósito. Parágrafo 10. E assim começa a jornada pelos 7 princípios que juntos formam o caminho da transformação financeira. Um caminho que exige mudança interior, estratégia externa e um novo relacionamento com o dinheiro. Princípio 1. Clareza financeira. Parágrafo 11. Nenhuma jornada começa sem um mapa, e nenhum mapa é útil se você não souber onde está. Por isso, o primeiro princípio do livro é clareza. Clareza sobre a sua realidade financeira. Parágrafo 12. Paulo de Vilhena insiste. Antes de pensar em investimentos, rendas passivas ou patrimônio, é preciso entender como o seu dinheiro se comporta hoje. E para isso, não há atalhos. É hora de abrir o jogo. Parágrafo 13. Esse princípio começa com um diagnóstico.
Você sabe quanto exatamente entra, quanto sai e para onde está indo cada centavo? A maioria das pessoas vive no escuro, pagando boletos, mas sem visão de conjunto. Parágrafo 14. O autor propõe o que chama de foto financeira, uma análise completa da sua vida atual, renda, dívidas, patrimônio, compromissos e objetivos. É como se você criasse um raio-x da sua vida com o dinheiro. Parágrafo 15. Sem essa foto, qualquer plano é chute. E segundo ele, o que impede as pessoas de encarar essa foto é o medo. Medo de ver que estão desequilibradas. Mas a verdade é, você só consegue mudar o que tem coragem de encarar. Parágrafo 16. Vilhena propõe que o leitor registre todas as entradas e saídas por 30 dias. Não para cortar imediatamente, mas para observar padrões. Muitos gastos desnecessários aparecem quando você coloca os números no papel. Parágrafo 17. A clareza também inclui saber exatamente qual é o seu custo de vida mensal, o valor que você precisa para manter seu padrão básico. Isso será fundamental para calcular quanto você precisa acumular para ser livre. Parágrafo 18. Outro ponto importante é a mentalidade. Vilhena fala da diferença entre gastar e investir. Gastar é consumir sem retorno. Investir, mesmo que em lazer ou educação, é usar o dinheiro com propósito e consciência. Parágrafo 19. Ele alerta para o perigo do piloto automático, o costume de gastar sem pensar. Pequenas despesas diárias viram uma avalanche no final do mês, e é aí que mora o desequilíbrio silencioso. Parágrafo 20. Concluindo o primeiro princípio, ele diz: a clareza financeira não te limita, te liberta. Porque quando você entende sua situação real, para de viver de susto e começa a viver de propósito. Princípio 2. Controle e planejamento, parágrafo 21. Depois da clareza vem o controle, e Paulo de Vilhena é categórico: quem não controla o próprio dinheiro é controlado por ele. O segundo princípio do livro trata de planejar e governar suas finanças com intencionalidade. Parágrafo 22. Controle. Aqui não significa viver com medo, contando moedas ou dizendo não para tudo. Significa saber exatamente quanto você pode gastar, onde pode cortar e como pode crescer. Parágrafo 23. Vilhena nos apresenta uma estrutura simples: organizar o orçamento em 3 zonas: obrigatória, custos fixos, estratégica, gastos que podem ser otimizados, e opcional, o que você consome por desejo, não por necessidade. Parágrafo 24. Ele explica que não existe independência financeira sem disciplina no curto prazo. A liberdade de amanhã é o resultado da responsabilidade de hoje. Parágrafo 25. Nesse ponto, ele desafia o leitor a construir um orçamento mensal realista, com metas claras de gasto e, principalmente, com uma reserva planejada para investimentos. Isso significa gastar com o que importa e poupar com propósito. Parágrafo 26. Um conceito poderoso que ele introduz é o da priorização financeira. Você não pode ter tudo ao mesmo tempo. E tudo bem. Ter controle é escolher o que mais importa e renunciar ao que apenas distrai. Parágrafo 27. Outro alerta importante: evite parcelamentos longos, financiamentos impulsivos e dívidas para consumo. Ele reforça que a maioria das pessoas trava financeiramente por causa de escolhas mal planejadas e não por falta de renda. Parágrafo 28. O planejamento proposto aqui é prático. Ele não exige Excel ou apps sofisticados, basta intenção e hábito. Saber o quanto você tem, o quanto quer guardar e o quanto quer investir é o tripé da autonomia. Parágrafo 29. Vilhena mostra também como pequenos ajustes mensais, 10 a 15% da sua renda guardada com regularidade, podem gerar transformações gigantescas em 5 a 10 anos. É o poder do tempo e da consistência. Parágrafo 30.
Ao fechar esse segundo princípio, ele deixa um recado direto. Planejar é construir liberdade. Quem planeja, decide. Quem não planeja, obedece. E é nesse ponto que a jornada da independência começa a ganhar força real. Princípio 3. Acumulação e multiplicação de riqueza. Parágrafo 31. Depois de ganhar clareza e controle, chega o ponto em que o jogo muda. Fazer o dinheiro trabalhar para você. Neste princípio, Paulo de Vilhena ensina a sair da estagnação e entrar no ciclo da multiplicação. Parágrafo 32. A primeira lição é simples, mas transformadora. Ninguém fica financeiramente livre apenas guardando dinheiro. A liberdade vem quando você acumula capital e o faz crescer de forma estratégica. Parágrafo 33. Ele diferencia dois tipos de pessoas: as que gastam primeiro e guardam o que sobra, e as que guardam primeiro e vivem com o restante. A segunda é a que constrói patrimônio. Parágrafo 34. Vilhena ensina que acumular dinheiro é um hábito, não um evento. Não importa quanto você ganha, mas sim o percentual que você mantém sob seu domínio. Parágrafo 35. Aqui entra um conceito-chave: a taxa de poupança pessoal. Ele desafia o leitor a poupar entre 10% e 30% de sua renda líquida mensal. Quem consegue manter essa consistência ao longo dos anos constrói riqueza, mesmo com rendimentos modestos. Parágrafo 36. Mas guardar é só metade do caminho. O próximo passo é investir, e investir bem. O autor explica que não adianta deixar o dinheiro parado ou aplicá-lo em produtos que não superam a inflação. O foco deve ser em multiplicação real. Parágrafo 37. Para isso, ele introduz o conceito de ativos geradores de renda e valorização. Ações, fundos imobiliários, títulos públicos e até negócios próprios são formas de criar fontes que geram mais dinheiro, com menos esforço ao longo do tempo. Parágrafo 38. Paulo de Vilhena destaca o poder dos juros compostos. Quando você reinveste seus ganhos, o efeito de crescimento se acelera ano após ano. E quanto antes você começa, maior o impacto. Parágrafo 39. Ele alerta para o imediatismo. Muitos querem retorno rápido e ignoram que construir riqueza exige paciência e método. Os que tentam ficar ricos rápido geralmente se tornam presas de golpes ou perdas evitáveis. Parágrafo 40. Fechando este princípio, Vilhena diz: acumular capital não é sobre dinheiro, é sobre liberdade de escolha. E só escolhe com liberdade quem constrói um futuro financiado por decisões conscientes, e não por sorte. Princípio 4. Renda passiva e liberdade de tempo. Parágrafo 41. Neste princípio, Paulo de Vilhena responde à pergunta que muitos fazem: quando vou poder parar de trabalhar por dinheiro? A resposta está na criação de fontes de renda passiva. Parágrafo 42. Renda passiva é o dinheiro que entra mesmo quando você não está ativamente trabalhando. E, segundo o autor, ela é a peça-chave para conquistar liberdade de tempo, o bem mais precioso da vida. Parágrafo 43. Ele explica que a maioria das pessoas está presa no ciclo da renda ativa, trocar tempo por dinheiro. Isso limita a qualidade de vida, a capacidade de crescer e a liberdade de escolha. Parágrafo 44. A construção da liberdade começa quando você passa a gerar renda sem esforço direto contínuo. Pode ser por meio de investimentos, aluguéis, direitos autorais, dividendos ou empresas bem estruturadas. Parágrafo 45. O autor destaca: não existe independência financeira sem renda passiva. Mesmo quem tem muito dinheiro acumulado, se não tem uma fonte de renda contínua, um dia vai ver o patrimônio diminuir. Parágrafo 46. Vilhena ensina que o objetivo é simples: ter renda passiva suficiente para cobrir seu custo de vida. Quando isso acontece, você se torna livre. Pode continuar trabalhando, mas porque quer,
não porque precisa. Parágrafo 47. Ele sugere um plano de transição. Comece com uma pequena meta de renda passiva, por exemplo, 10% do seu custo mensal, e vá aumentando gradualmente, à medida que investe melhor e diversifica suas fontes. Parágrafo 48. O autor também alerta: não confunda renda passiva com dinheiro fácil. Criar uma fonte de renda automática exige preparo, paciência, conhecimento e, muitas vezes, trabalho pesado no início. Parágrafo 49. Mas o esforço vale a pena, porque ao construir essas fontes, você está comprando de volta o que o dinheiro normalmente rouba das pessoas: o tempo. Parágrafo 50. E ele finaliza este princípio com uma das frases mais fortes do livro: riqueza não é quanto dinheiro você tem, é quanto tempo da sua vida você pode viver fazendo apenas o que ama, sem depender de um salário. Princípio 5. Visão, propósito e alinhamento com o dinheiro. Parágrafo 51. Paulo de Vilhena eleva a conversa para um nível mais profundo. Ele diz: independência financeira sem propósito é vazio. Você pode ser livre financeiramente e ainda assim se sentir perdido. Parágrafo 52. Por isso, o quinto princípio gira em torno da pergunta essencial: para que você quer liberdade? Sem essa resposta, o dinheiro se torna só um número e a vida um projeto sem direção. Parágrafo 53. Vilhena incentiva o leitor a construir uma visão clara de futuro. Como você quer viver? Com quem quer estar? Que tipo de rotina deseja ter? Que impacto quer gerar? Essas perguntas moldam o caminho. Parágrafo 54. Ele propõe um exercício prático: escrever uma carta do futuro. Imagine que você já conquistou a liberdade. Como é o seu dia? Que tipo de decisões você toma? Onde mora? Como acorda? Esse exercício cria uma âncora emocional poderosa. Parágrafo 55. O autor reforça que dinheiro é uma ferramenta, não um fim. E quando você conecta suas decisões financeiras a um propósito, cria consistência e motivação de longo prazo. Parágrafo 56. Vilhena também aborda o conceito de valores pessoais. O que você valoriza mais? Segurança, liberdade, criatividade, família? O alinhamento entre valores e escolhas financeiras gera coerência e evita frustrações. Parágrafo 57. Muitas pessoas vivem em conflito porque seus gastos não representam quem elas são. Compram para impressionar, consomem para anestesiar e, no fim, sentem um vazio. A solução está em usar o dinheiro como reflexo do que se é de verdade. Parágrafo 58. Ele compartilha histórias de pessoas que alcançaram independência financeira e só depois disso descobriram que não tinham planos maiores. Resultado: se perderam. Por isso, planejar a vida é tão importante quanto planejar as finanças. Parágrafo 59. Esse princípio também ajuda a tomar decisões difíceis com mais clareza. Quando você sabe qual é o seu propósito, sabe o que dizer sim e o que precisa dizer não. Parágrafo 60. Paulo encerra este princípio com uma verdade poderosa. Dinheiro compra escolhas, mas é o propósito que dá sentido a cada escolha. Princípio 6. Proteção e segurança financeira, parágrafo 61. Depois de tanto esforço para construir liberdade, Paulo de Vilhena levanta um alerta. O que você está fazendo para protegê-la? Porque toda conquista financeira, se não for bem blindada, pode ser destruída em um único evento inesperado. Parágrafo 62. Por isso, o sexto princípio trata daquilo que muita gente ignora: segurança. Não como medo, mas como inteligência estratégica. Afinal, proteger o que já foi conquistado é tão importante quanto acumular. Parágrafo 63. Vilhena começa pelo básico: reserva de emergência. Ele reforça que essa é a primeira camada de proteção,
Uma quantia guardada, líquida, acessível e segura, capaz de sustentar o custo de vida por pelo menos 6 meses. Parágrafo 64. A maioria dos imprevistos não é rara. Doença, desemprego, conserto urgente, crise econômica, tudo isso pode acontecer. E quem tem reserva não entra em pânico, entra em ação. Parágrafo 65. Em seguida, ele aborda os seguros essenciais: vida, invalidez, saúde, patrimônio e responsabilidade civil. Muitos consideram isso um gasto, mas o autor mostra que é um investimento em estabilidade. Parágrafo 66. Ele explica que o seguro certo evita que um evento pontual destrua o patrimônio construído com esforço ao longo de anos. E faz uma analogia poderosa. Você não precisa usar o extintor de incêndio todos os dias, mas precisa saber que ele está ali. Parágrafo 67. Vilhena também trata da organização jurídica e sucessória. Escrituras, testamentos, inventários. Tudo isso faz parte da proteção, porque pensar no futuro da sua família é uma extensão do seu plano de liberdade. Parágrafo 68. Outro ponto importante: diversificação de ativos. Ele lembra que depender de uma única fonte de renda ou um único tipo de investimento aumenta o risco. Diversificar é uma forma inteligente de proteger o fluxo financeiro. Parágrafo 69. E ele destaca: não se trata de viver com medo, mas com previsibilidade. A liberdade verdadeira é aquela que resiste às tempestades, e isso só acontece quando você se antecipa com estratégia. Parágrafo 70. Ele fecha este princípio com uma frase firme: o que você não protege não dura, e o que não dura não te liberta. Liberdade sem segurança é uma ilusão frágil. O mapa está na sua mão, parágrafo 81. Chegando ao fim da jornada, Paulo de Vilhena deixa claro: não é o conteúdo do livro que muda a sua vida, é o que você faz com ele. Parágrafo 82. Os 7 princípios apresentados não são uma teoria, são um roteiro de transformação, um passo a passo para quem está cansado de sobreviver e quer, de fato, viver com propósito, tempo e autonomia. Parágrafo 83. Ele reforça que qualquer pessoa pode trilhar esse caminho. Não importa a idade, a renda, o ponto de partida. O que importa é a decisão de sair da estagnação e começar um hábito de cada vez. Parágrafo 84. A clareza mostra onde você está. O controle cria direção. A acumulação constrói o capital. A renda passiva compra o tempo. O propósito dá sentido à jornada. A proteção mantém o que foi conquistado. E a consistência garante que tudo isso dure. Parágrafo 85. Paulo também nos lembra que a independência financeira não precisa ser solitária. É possível e desejável levar outras pessoas nessa jornada. Filhos, parceiros, familiares, amigos. A transformação começa em você, mas pode se multiplicar ao redor. Parágrafo 86. A mensagem final do autor é ao mesmo tempo simples e poderosa. O mapa da sua liberdade já existe, mas só você pode se levantar e seguir por ele. Parágrafo 87. Ele termina com um convite, não à pressa, mas à consciência. Não à perfeição, mas ao progresso. E, principalmente, a escolha de viver com mais leveza, com mais verdade e com o dinheiro a serviço da vida, e não o contrário. Parágrafo 88. Se você chegou até aqui, talvez já tenha dado o primeiro passo, o da consciência. Agora falta o segundo, a ação. Porque, como Paulo escreve nas últimas linhas, o melhor dia para começar foi ontem, o segundo melhor é hoje. Princípio 7. Evolução e consistência. Parágrafo 71. Neste último princípio, Paulo de Vilhena revela o que diferencia quem apenas alcança a liberdade de quem consegue mantê-la: a capacidade de evoluir e permanecer constante. Parágrafo 72, ele afirma: independência financeira não é um destino, é uma jornada contínua. E como toda jornada, ela exige revisão de rota,
adaptação e crescimento. Parágrafo 73. Vilhena lembra que o mundo muda, o mercado muda, os ciclos econômicos mudam, sua vida muda. Por isso, quem não evolui fica vulnerável. É preciso aprender constantemente, revisar estratégias e atualizar decisões. Parágrafo 74. Aqui, ele introduz o conceito de vida próspera em movimento. Não basta conquistar liberdade. É preciso transformar a liberdade em legado, em paz, em contribuição. E isso exige visão ampliada. Parágrafo 75. Outro ponto crucial é a consistência. Segundo ele, é melhor aplicar um bom plano com disciplina por anos do que procurar o plano perfeito e nunca colocar nada em prática. Parágrafo 76. Ele mostra que consistência está nos detalhes. Revisar seus investimentos a cada trimestre, estudar algo novo por mês, ajustar o orçamento quando necessário. A liberdade é alimentada pela constância. Parágrafo 77. Vilhena fala também da importância de cercar-se de pessoas que pensam como você. Um ambiente de crescimento impulsiona. Já um ambiente de mediocridade suga energia, motivação e clareza. Parágrafo 78. Ele propõe que o leitor monte o próprio conselho financeiro pessoal. Amigos, mentores ou profissionais com quem possa conversar sobre metas, investimentos, ajustes e aprendizados. Parágrafo 79. E reforça: a prosperidade real não é só material. É emocional, relacional, espiritual. Dinheiro sem saúde, paz ou propósito vira fardo. Por isso, a evolução deve ser integral. Parágrafo 80. Encerrando o 7º princípio, Paulo escreve: a liberdade financeira é um privilégio que se conquista com consciência, mas a verdadeira independência é mantida com disciplina, evolução e gratidão. Resenha crítica: o mapa da independência financeira, de Paulo de Vilhena. 1. Síntese dos principais temas e mensagens. Paulo de Vilhena constrói nesta obra um verdadeiro guia prático e reflexivo sobre liberdade financeira, voltado para pessoas comuns que desejam sair do ciclo de dependência do salário e construir uma vida financeiramente sustentável e com propósito. A mensagem central é clara: liberdade financeira não é sinônimo de riqueza imediata, mas de autonomia contínua. Ela acontece quando você estrutura sua vida de tal forma que não depende mais exclusivamente da sua força de trabalho para sobreviver. O livro propõe 7 princípios para essa jornada: clareza financeira, controle e planejamento, acumulação e multiplicação de riqueza, renda passiva, propósito e visão, segurança e proteção, evolução e consistência. Esses pilares funcionam como um mapa progressivo, com linguagem acessível e exemplos próximos da realidade brasileira, sem fórmulas mágicas ou promessas exageradas. 2. Análise dos arcos dos personagens principais e suas transformações. Embora o livro seja técnico e não tenha personagens fictícios, ele trata o leitor como protagonista da própria transformação. E isso é feito com maestria. O personagem leitor começa o livro muitas vezes perdido financeiramente, imerso no caos da vida cotidiana e com medo de olhar para seus próprios números. Aos poucos, através dos 7 princípios, é desafiado a enfrentar a realidade, assumir o controle e começar uma jornada interna e externa de reconstrução. Paulo de Vilhena conduz essa mudança com firmeza e empatia. Ele não romantiza o processo, mas inspira com realismo. Mostra que o caminho não é rápido, mas é possível, desde que o leitor esteja disposto a mudar sua mentalidade, hábitos e foco. Esse arco de autotransformação é construído com fluidez, e o leitor, ao final do livro, sente-se mais preparado, não apenas com ferramentas, mas com uma nova identidade, a de alguém financeiramente consciente e protagonista da própria história. 3. Reflexão sobre o estilo e escolhas narrativas.
O estilo de Paulo de Vilhena é direto, didático e motivador, mas sem perder a profundidade. Ele usa uma linguagem simples, sem jargões, o que torna o conteúdo acessível mesmo para quem nunca teve contato com educação financeira. Uma das escolhas narrativas mais eficazes foi organizar o livro por princípios. Essa estrutura linear e progressiva facilita a compreensão, gera ritmo e dá ao leitor um senso de avanço constante, o que é fundamental em obras de desenvolvimento pessoal. Além disso, o autor intercala momentos técnicos com reflexões humanas, convidando o leitor a pensar sobre sua relação com o dinheiro, suas crenças limitantes e seu propósito de vida. Isso gera equilíbrio entre razão e emoção. Contudo, em alguns momentos, a narrativa poderia ter sido enriquecida com histórias reais ou estudos de caso. A ausência de exemplos práticos, com nomes, situações e desfechos, limita um pouco o impacto emocional de certos ensinamentos. 4. Impacto emocional da narrativa e pontos de conexão com o leitor. Um dos pontos altos do livro é a conexão emocional que ele gera com o leitor. Paulo fala com quem está endividado, frustrado, cansado de correr atrás do próprio dinheiro. E ele faz isso com empatia, mas também com verdade. Frases como: liberdade não é sobre ter muito, mas sobre precisar de menos. Ou riqueza é ter tempo para fazer o que ama. Funcionam como gatilhos de consciência. São trechos que o leitor quer sublinhar, anotar, compartilhar. Essa conexão também vem do tom de voz do autor, próximo, humano e sem superioridade. Ele compartilha seus erros e aprendizados com vulnerabilidade, o que aumenta a credibilidade e o envolvimento. O impacto emocional se intensifica quando o autor fala sobre temas como propósito, legado e tempo de vida. O livro deixa de ser só sobre dinheiro e passa a ser sobre como viver melhor. E isso toca o leitor em camadas mais profundas. 5. Avaliação dos aspectos técnicos e estilísticos, ritmo, desenvolvimento, etc. Tecnicamente, o livro é bem estruturado. A progressão entre os princípios é lógica, o ritmo é agradável e os capítulos são bem distribuídos. Cada princípio funciona como um módulo independente e cumulativo, o que favorece tanto a leitura contínua quanto o estudo pontual. Pontos fortes técnicos: clareza na exposição dos conceitos, estrutura lógica e sequencial, escrita fluida e organizada, didática com foco em ação prática, pontos que poderiam melhorar. Falta de gráficos, quadros ou visualizações que ajudariam a fixar conceitos, ausência de checklists ou planos de ação ao final de cada capítulo. Pouca presença de exemplos reais ou histórias de leitores que aplicaram os princípios. Ainda assim, a obra cumpre sua função com excelência: ensinar, inspirar e direcionar. Ela tem formato ideal tanto para leitura individual quanto para clubes de leitura, grupos de estudo ou treinamentos corporativos. 6. Veredito final: avaliando o livro no contexto do gênero literário. No contexto da literatura de educação financeira e desenvolvimento pessoal, o Mapa da Independência Financeira se destaca por 3 razões. É aplicável, ensina o que fazer com clareza e passo a passo. É humano, conecta dinheiro com propósito e qualidade de vida. É acessível. Qualquer pessoa, independentemente da sua realidade atual, consegue entender e se beneficiar da leitura. Ele dialoga bem com livros como Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker, Me Poupe, Natalia Arcuri e Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Gustavo Cerbasi, mas com uma identidade própria, menos técnica, mais estratégica e focada em liberdade como estilo de vida. Conclusão e opinião sincera. O Mapa da Independência Financeira é mais que um livro. É um convite para que o leitor assuma as rédeas da própria vida, com consciência, coragem e direção. Paulo de Vilhena não vende ilusão.
Ele oferece um mapa realista, pé no chão e motivador para transformar sua relação com o dinheiro. Os 7 princípios não prometem mágica, mas mostram que a verdadeira riqueza está em escolhas consistentes, pequenas vitórias diárias e visão de longo prazo. Pontos positivos: linguagem clara e motivadora, estrutura prática e bem organizada, reflexões profundas sobre propósito e liberdade, ótimo equilíbrio entre teoria e prática. Pontos a melhorar: incluir histórias reais ou estudos de caso, recursos visuais e materiais complementares, ferramentas práticas ao fim de cada princípio. Nota final: 9/10. É uma leitura altamente recomendada para quem quer construir uma vida mais leve, mais livre e mais alinhada com seus valores. Porque, no fim das contas, como diz o autor, liberdade financeira não é ter muito, é viver em paz com o que é suficiente. Depois de tudo isso, uma coisa fica muito clara: você não precisa ser rico para ser livre, você precisa ser consciente. Paulo de Vilhena não te vende atalhos, ele te dá um mapa. E esse mapa começa com clareza, mas só leva a algum lugar se você caminhar. Se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa dar esse primeiro passo. E claro, comenta aqui embaixo qual desses 7 princípios você vai aplicar na sua vida a partir de hoje. E se tiver sugestões de livros, dúvidas ou quiser mais conteúdos como esse, escreve nos comentários. Eu sempre leio tudo. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se, o seu futuro começa com o que você faz agora.